Seção 2ª. Dos servidores públicos civis. Artigo 29. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Inciso 1º. Vencimento básico ou salário básico nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União para os trabalhadores urbanos e rurais. Segunda, irredutibilidade de vencimentos ou salários. Terceiro, 13º salário ou vencimento igual à remuneração integral, ou no valor dos proventos de aposentadoria. Inciso 4º. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. V. Salário família ou abono familiar para seus dependentes. Vi. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários, e a redução da jornada conforme o estabelecido em lei. 7º, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 8º. Remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo em 50%, à do normal. 9º, gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais, do que a remuneração normal, e pagamento antecipado, x licença gestante, sem prejuízo do emprego, e da remuneração, com a duração de 120 dias. 11, licença paternidade, nos termos fixados em lei. Inciso 12. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 13, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 14, proibição de diferenças de remuneração, de exercício de funções, e de critério de admissão, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 15, auxílio transporte, correspondente à necessidade de deslocamento do servidor em atividade para seu local de trabalho, nos termos da legislação federal. Parágrafo único. O adicional de remuneração, de que trata o inciso 13, deverá ser calculado exclusivamente com base nas características do trabalho, e na área, e grau de exposição ao risco, na forma da lei. Artigo 30. O regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado, das autarquias e fundações públicas, será único e estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios e as normas da Constituição Federal, e desta Constituição. Artigo 31. Lei complementar estabelecerá os critérios objetivos de classificação dos cargos públicos de todos os poderes, de modo a garantir isonomia de vencimentos. Parágrafo 1º. Os planos de carreira preverão também, inciso 1º, as vantagens de caráter individual, segundo as vantagens relativas à natureza, e ao local de trabalho. Terceiro, os limites máximo e mínimo de remuneração, e a relação entre esses limites, sendo aquele o valor estabelecido de acordo com o artigo 37, 11, da Constituição Federal. Parágrafo 2º. As carreiras, em qualquer dos poderes, serão organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos. Parágrafo 3º. As promoções de grau a grau, nos cargos organizados em carreiras, obedecerão aos critérios de merecimento e antiguidade, alternadamente, e a lei estabelecerá normas que assegurem critérios objetivos na avaliação do merecimento. Parágrafo 4º. A lei poderá criar cargo de provimento efetivo isolado quando o número, no respectivo quadro, não comportar a organização em carreira. Parágrafo 5º. Aos cargos isolados aplicar-se-á o disposto no caput. Artigo 32. Os cargos em comissão, criados por lei em número, e com remuneração certos, e com atribuições definidas de direção, chefia ou assessoramento, são de livre nomeação e exoneração, observados os requisitos gerais de provimento em cargos estaduais. Parágrafo 1º. Os cargos em comissão não serão organizados em carreira. Parágrafo 2º. A lei poderá estabelecer, a par dos gerais, requisitos específicos de escolaridade, habilitação profissional, saúde e outros para investidura em cargos em comissão. Artigo 33.
os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A remuneração dos servidores públicos do Estado e os subsídios dos membros de qualquer dos poderes, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, dos procuradores, dos defensores públicos, dos detentores de mandato eletivo e dos secretários de Estado, estabelecidos conforme o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, sendo assegurada através de lei de iniciativa do Poder Executivo a revisão geral anual da remuneração de todos os agentes públicos, civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Parágrafo 2º. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor seu poder aquisitivo. Parágrafo 3º. As gratificações e adicionais por tempo de serviço serão assegurados a todos os servidores estaduais e reger-se-ão por critérios uniformes quanto à incidência, ao número e às condições de aquisição, na forma da lei. Parágrafo 4º. A lei assegurará aos servidores públicos estaduais, após cada quinquênio de efetivo exercício, o direito ao afastamento, por meio de licença, para participar de curso de capacitação profissional, que guarde pertinência com seu cargo ou função, com a respectiva remuneração, sem prejuízo de sua situação funcional, por até 3 meses, não acumuláveis, conforme disciplina legal, vedada a conversão em pecúnia para aquele servidor que não a requerer, na forma da lei. Parágrafo 5º. A administração terá o prazo de 3 anos, contado da data de requerimento do pedido pelo servidor, para concessão da licença capacitação, sendo que, em caso de descumprimento do prazo, haverá a conversão em pecúnia. Parágrafo 6º. Fica vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei. Parágrafo 7º. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa. Parágrafo 8º. Para fins do disposto no artigo 37, parágrafo 12, da Constituição Federal, fica fixado como limite único, no âmbito de qualquer dos poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais. Artigo 34. Os servidores estaduais somente serão indicados para participar em cursos de especialização ou capacitação técnica profissional no Estado, no país ou no exterior, com custos para o poder público, quando houver correlação entre o conteúdo programático de tais cursos e as atribuições do cargo ou função exercidos. Parágrafo único. Não constituirá critério de evolução na carreira a realização de curso que não guarde correlação direta e imediata com as atribuições do cargo exercido. Artigo 35. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês do trabalho prestado. Parágrafo único. O pagamento da gratificação natalina, também denominada 13º salário, será efetuado até o dia 20 de dezembro. Artigo 36. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores ativos, inativos ou pensionistas não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito, deverão ser liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Estado. Artigo 37. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria, e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo único. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício, ressalvado o direito adquirido. Artigo 38.
o servidor público será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos, segundo compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º. Voluntariamente. Alínea A, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Alínea B, aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C, aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Alínea D, aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3º, alíneas A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Parágrafo 3º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção, e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 5º. As aposentadorias dos servidores públicos estaduais, inclusive membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, serão custeados com recursos provenientes do Tesouro do Estado e das contribuições dos servidores, na forma da lei complementar. Parágrafo 6º. As aposentadorias dos servidores das autarquias estaduais e das fundações públicas serão custeados com recursos provenientes da instituição correspondente e das contribuições de seus servidores, na forma da lei complementar. Parágrafo 7º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso a entidade não possua fonte própria de receita, ou esta seja insuficiente, os recursos necessários serão complementados pelo Tesouro do Estado, na forma da lei complementar. Parágrafo 8º. Os recursos provenientes das contribuições, de que tratam os parágrafos anteriores, serão destinados exclusivamente a integralizar os proventos de aposentadoria, tendo o acompanhamento e a fiscalização dos servidores na sua aplicação, na forma da lei complementar. Artigo 39. O professor ou professora, que trabalhe no atendimento de excepcionais poderá, a pedido, após 25 anos ou 20 anos, respectivamente, de efetivo exercício em regência de classe, completar seu tempo de serviço em outras atividades pedagógicas no ensino público estadual, as quais serão consideradas como de efetiva regência. Parágrafo único. A gratificação concedida ao servidor público estadual designado exclusivamente para exercer atividades no atendimento a deficientes, superdotados ou talentosos será incorporada ao vencimento após percebida por 5 anos consecutivos ou 10 intercalados. Artigo 40. Decorridos 30 dias da data em que tiver sido protocolado o requerimento da aposentadoria, o servidor público será considerado em licença especial, podendo afastar-se do serviço, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido. Parágrafo único. No período da licença, de que trata este artigo, o servidor terá direito à totalidade da remuneração, computando-se o tempo, como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Artigo 41. O Estado manterá órgão ou entidade de previdência e assistência à saúde para seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei previdenciária própria. Parágrafo 1º. A direção do órgão ou entidade, a que se refere o caput, será composta paritariamente por representantes dos segurados e do Estado, na forma da lei a que se refere este artigo.
Parágrafo 2º. Os recursos devidos ao órgão ou entidade de previdência deverão ser repassados. Inciso 1º. No mesmo dia e mês do pagamento, de forma automática, quando se tratar da contribuição dos servidores, descontada em folha de pagamento, segundo até o dia 15 do mês seguinte ao de competência, quando se tratar de parcela devida pelo Estado e pelas entidades conveniadas. Parágrafo 3º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei previdenciária própria, observadas as disposições do parágrafo 3º do artigo 38 desta Constituição e do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. O valor da pensão por morte será rateado, na forma de lei previdenciária própria, entre os dependentes do servidor falecido, extinguindo-se a cota individual de pensão com a perda da qualidade de pensionista. Parágrafo 5º. O órgão ou entidade, a que se refere o caput, não poderá retardar o início do pagamento de benefícios por mais de 40 dias após o protocolo de requerimento, comprovada a evidência do fato gerador. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte de segurado do Estado não será retirado de seu cônjuge ou companheiro em função de nova união ou casamento destes, vedada a acumulação de percepção do benefício, mas facultada a opção pela pensão mais conveniente, no caso de ter direito a mais de uma. Artigo 42. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais, na forma a ser regulada por lei. Artigo 43. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de seus filhos e dependentes de 0 a 6 anos em creches e pré-escolas, na forma da lei. Artigo 44. Nenhum servidor poderá ser diretor, ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços, ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o Estado, sob pena de demissão do serviço público. Artigo 45. O servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício regular de suas funções terá direito à assistência judiciária pelo Estado.